Fala galera, no vídeo de hoje eu quero falar sobre depressão na terceira idade, como identificar e quais são os cuidados. A verdade é que eu quero que você entenda que o vô ou a avó estão sim suscetíveis a desenvolver uma depressão, vulneráveis muitas vezes nessa etapa da vida e a gente tem sim que ter um cuidado especial com eles, muita atenção. Muitas vezes nos perguntam aqui na Eureka, idosos podem ter depressão? E a verdade é que os idosos são um grupo particularmente suscetível à depressão, muito mais vulneráveis às vezes do que a gente imagina na população normal. Se estima que até 15% dos idosos que vivem com as famílias apresentam sintomas de depressão. Se a gente for falar de idosos em casas de repouso ou asilo, essa cifra já sobe para 30%. E se a gente for falar de idosos internados por problemas de saúde, 50% deles, estima-se, podem estar apresentando sintomas de depressão. Vejam que são percentuais super altos numa fase super delicada da vida. A depressão é, por isso, uma das doenças mentais que mais atinge os idosos e a gente tem que estar atento para quando ela aparece. Mas o que causa depressão na terceira idade? A verdade é que a depressão na terceira idade vai ter muito a ver com a mudança do ritmo de vida e com a situação em que o idoso se encontra. A gente sabe pelas pesquisas em psicologia que o nível de bem-estar e satisfação de vida das pessoas tende a aumentar com a idade, até chegar na fase dos problemas de saúde e de mudanças gerais, onde ela começa, infelizmente, a diminuir mais um pouco. A depressão na terceira idade vai estar ligada à diminuição das atividades, à perda do círculo social dos amigos que infelizmente vão falecendo aos poucos, à perda de mobilidade e energia muitas vezes, à necessidade do cuidado de terceiros e a outros transtornos e doenças ligados com a idade. E os principais sintomas de depressão na terceira idade vão ser parecidos com os sintomas na idade adulta, mas com algumas diferenças, algumas nuances, alguns sabores um pouquinho especiais. Quando a gente fala em depressão, é normal que a gente tenha que estar atento para tristeza constante, uma sensação de vazio, pouco prazer sentido em atividades que antes eram muito prazerosas, mudanças no nosso sono, mais sono ou insônia, dorme até tarde ou acorda muito cedo, mudanças no próprio apetite, em que a gente perde a fome ou fica com fome demais e ganha peso ou perde peso sem uma explicação, pensamento mais lento e mais dificuldade de raciocinar, sensações relacionadas e recorrentes de culpa ou de ansiedade e luto, bem como pensamentos de morte e a sensação de que seria melhor não estar vivo. Quando vários desses sintomas aparecem ao mesmo tempo ao longo de 2 semanas, a gente pode sim estar falando de um caso de depressão. O problema com os idosos é identificar o que da depressão de fato é uma mudança nesse idoso e o que é parte do processo de envelhecimento natural. É importante você estar muito atento nisso, porque junto com a terceira idade, muitas vezes vem um declínio da capacidade cognitiva e de raciocínio, que pode ser confundido com sintoma, uma redução da energia, que também é normal do corpo, que tem mais dificuldade de manter o ritmo de antigamente. Então é importante a gente estar com muita atenção para as nuances de tudo isso e ter um acompanhamento médico em paralelo para garantir que a saúde física do seu idoso tá bem, ou sua, se você é idoso e está assistindo esse vídeo. Porque o físico vai ter que ser descartado antes da gente pensar no psicológico. Então é muito importante que você garanta que os seus exames estão em dia, que você está tratando doenças que eventualmente possam estar aparecendo, para que a gente, quando for tratar sintomas psicológicos e prestar atenção numa depressão ou não, garanta que isso é parte de um transtorno psicológico e não um reflexo de uma doença física. A depressão muitas vezes vai afetar os idosos, sobretudo pelo novo ambiente em que eles estão vivendo. Então imagina, você viveu a vida inteira do lado de um companheiro ou de uma companheira e de repente essa pessoa morre. Imagina a sensação, todo aquele vazio, todos aqueles momentos, todo aquele mundinho de vocês que se vai de uma hora para outra. Para completar essa situação, é muito comum que os idosos comecem a perder os amigos e as pessoas do entorno. Então isso torna o idoso muito mais suscetível a olhar para a própria vida e dizer: para que eu sigo aqui de verdade?
o que me atrai se eu já não tenho mais as coisas e a energia que eu tinha antes? Então, na idade mais avançada, vai ser importante a gente estar atento e ajudar o idoso a construir hobbies e conexões que permitam que ele se envolva com a vida e que ele siga interessado e tirando prazer. A depressão também afeta os idosos num ciclo muito difícil e muito perigoso de perda de vigor físico e de energia, tristeza por essa perda de vigor físico e energia, mais perda porque a atividade é reduzida e a gente sabe que sem exercício físico, sem envolvimento, é natural que a gente vá perdendo ainda mais vigor e energia, levando a uma depressão cada vez maior. Identificar esses fatores lá no início e dar o tratamento correto vai ser essencial para que o idoso possa viver esses anos da sua vida alegre, engajado, ligado com a família e ligado em outras pessoas. Para além disso, é importante a gente ter muita atenção na depressão em idosos, porque ela pode deixar o idoso mais vulnerável a desenvolver outras doenças. Imagina que já são pessoas cujo sistema imunológico, o sistema de defesa do corpo, já está debilitado muitas vezes pela idade, pela perda de massa muscular, por vários fatores e de repente a depressão vem. Então a gente tem que estar ainda mais atento, porque a redução das atividades de vida de um idoso, que é algo muito normal no momento de depressão, imagina, você não está com interesse de fazer nada, por que vai se envolver na vida, por que vai ver os amigos, por que vai fazer exercício, por que vai seguir lendo, praticando outras atividades e hobbies? É justamente essa redução de atividade que vai ser o grande perigo para essa depressão se intensificar, se aprofundar e eventualmente vir como uma fragilidade orgânica que leva ao falecimento de pessoas que são tão importantes para nós. E as melhores formas de tratar a depressão na terceira idade vão ser muito similares às formas que a gente usa para tratar a depressão na idade adulta. O mais importante de tudo é ajudar o idoso ou você que está me assistindo a garantir que a vida dessa pessoa tem momentos de autocuidado e tem engajamento. Então, primeiro, o que a gente vai fazer é garantir que esse idoso ainda tem um círculo social, que ele está se conectando com a família, com outras pessoas que são importantes para ele, com os antigos amigos ou até com novos amigos da mesma idade em atividades estruturadas. A gente precisa garantir atividade física que mantenha o vigor físico e a musculatura, a energia desse idoso para que ele sinta menos o envelhecimento. Garantir cuidados de qualidade do sono para proteger esse idoso da depressão, garantir que ele está fazendo todos os tratamentos de doenças físicas possíveis para evitar que o efeito da doença física leve à depressão ou que sintomas parecidos possam vir a aparecer. E, obviamente, procurar tratamento psicológico para ajudar a lidar com pensamentos e sensações, a lidar com o luto, muitas vezes tão presente na vida do idoso que, infelizmente, simplesmente por ter tido uma vida longa e completa de conexões, está perdendo agora muitas dessas conexões pela idade também. Além disso, é muito normal que seja necessário um acompanhamento psicológico para lidar com a dificuldade de estar sentindo que a sua capacidade intelectual e física está diminuindo com a idade, o que é natural para todos nós. Em resumo, se o idoso estiver com depressão, se você com mais idade está me assistindo e está com depressão, é essencial garantir que a sua vida está cheia de atividades que fazem sentido para você, pessoas que você ama ou que pelo menos são conexões na sua vida, que transtornos físicos, outras doenças estão tratadas e que você está sim tendo acompanhamento psicológico e acompanhamento psiquiátrico se por acaso você julgar que isso é necessário junto com o seu psicólogo e com seus outros médicos. Um cuidado especial que o idoso tem que ter é na interação medicamentosa e na circulação de informações entre os seus médicos, porque é uma fase da vida marcada por tomar remédios para suprir pressão alta, problemas cardíacos, diabetes, vários outros transtornos que aparecem com a idade e que são normais, mas que exigem que você tome medicamentos. E quando você está numa depressão, tomar medicamento junto com o tratamento psicológico acelera muito esse processo, mas é importante garantir que esses medicamentos não vão interferir de maneiras inexplicáveis e até perigosas na sua saúde. Então garanta que os médicos que cuidam de você, idoso, ou do idoso que é importante para você, estão todos a par de tudo que está acontecendo.
Além disso, com idosos é muito importante o cuidado na adesão ao tratamento, garantir que eles estão seguindo o tratamento direitinho, que estão tomando o remédio no dia e horário certo, na quantidade correta, que está tudo funcionando. A verdade é que nós, seres humanos, somos péssimos em adesão ao tratamento e esse é um dos grandes problemas tanto da medicina como da gente na psicologia, mas é mais importante ainda em pessoas idosas. Cuidado com a adesão ao tratamento, vamos fazer tudo direitinho, galera. E se você acha que a Eureka pode ajudar, fica o nosso convite. Busque a terapia da Eureka. A gente está acostumado a lidar com todas as faixas etárias e vai usar tudo o que tem de mais moderno na psicologia e no diálogo com os médicos que cuidam do idoso para que a depressão se reverta e ele possa viver muito feliz esses anos da sua vida. Obrigado, galera. Tchau, tchau.